Todos nós possuímos experiências em primeira pessoa, como a experiência de ver, de ouvir, de sentir, de ter emoções, de tomar decisões, de ter crenças, de ter desejos. Tudo isso são experiências mentais, experiências subjetivas em primeira pessoa. E muitos filósofos e cientistas já se depararam com a questão como um mundo regido completamente por leis da física, pelos átomos, pode conter essa coisa, a consciência, as experiências em primeira pessoa, a subjetividade, ou seja, como isso se encaixa no mundo, como nós, a nossa experiência interna, se encaixa no que a ciência nos diz sobre o mundo físico. Isso é uma das perguntas consideradas atualmente mais importantes pela filosofia analítica, por exemplo, pela filosofia da ciência, e que tem implicações em muitas áreas de conhecimento, não apenas dos conhecimentos humanos, mas até mesmo na ciência. Uma das formas pela qual alguns filósofos e cientistas tentam lidar com esse problema é através do reducionismo. O reducionismo significa reduzir um fenômeno a outro fenômeno. Por exemplo, o fenômeno da liquidez da água pode ser reduzido ao fenômeno das moléculas de água e a quantidade de atração e repulsão que elas têm uma pela outra, que faz com que elas se comportem de uma forma líquida. Então, da mesma forma, alguns filósofos e cientistas tentam reduzir a mente ao cérebro. E às vezes essa redução implica, inclusive, em dizer que o fenômeno da mente, em última instância, não existe. Assim como a liquidez não existe por si só. A liquidez não é uma coisa que existe fisicamente. A liquidez, por exemplo, de moléculas de H2O é uma forma pela qual nós observamos o comportamento dessas moléculas, e não uma coisa que existe por si mesma, assim como o arco-íris não existe por si mesmo. O arco-íris é um fenômeno causado pela reflexão de fótons pelas moléculas de água, blá blá blá. Mas não há um arco no céu, assim como também não há uma coisa intrinsecamente líquida. São só as moléculas num certo grau de atração ou repulsão umas pelas outras, entrando em contato com os nossos órgãos sensoriais e que nós percebemos como se fosse líquido. E aqueles que explicitamente afirmam que a mente não existe como uma coisa, assim como a liquidez, assim como o arco-íris, não existem como uma coisa em si, mas apenas como um fenômeno. Aqueles que afirmam que a mente não existe como uma coisa em si, mas que ela é apenas um estado do sistema de neurônios, são chamados de eliminativistas. Apesar de nem todos os reducionistas se considerarem eliminativistas, muitas pessoas acreditam que o reducionismo por si só vai resultar no eliminativismo. Porque se você afirma que o fenômeno da mente pode ser reduzido ao fenômeno dos neurônios, assim como o fenômeno da liquidez pode ser reduzido ao fenômeno de atração e repulsão por moléculas de H2O, que ao afirmar isso você acaba caindo na eliminação da mente, no fato dela não existir como um fenômeno em primeira pessoa, já que você acha que ela pode ser reduzida a um fenômeno em terceira pessoa, que no caso seriam os neurônios. Você pode conhecer os neurônios em terceira pessoa, mas você não pode conhecer os estados mentais, a não ser que você esteja em primeira pessoa experimentando esses estados mentais. E alguns desses reducionistas vão chegar ao ponto de dizer que a mente ou a consciência são uma ilusão causada pela interação entre os neurônios. Então, por exemplo, Daniel Dennett é um cara que defende a tese de que a mente se reduz a coisas não mentais, por exemplo, neurônios, que todos os processos mentais podem ser reduzidos a fenômenos em terceira pessoa, neurônios, etc. Os próprios neurônios que por si só não teriam consciência, mas conforme eles interagem uns com os outros, isso resultaria numa ilusão de consciência e que a consciência seria um truque. E aí ele tenta explicar isso através da forma darwiniana de enxergar, já que ele diz que Darwin inverte a forma de você explicar as coisas. Por exemplo, eu quis comer doce porque eu gosto de doce e ele é doce, mas o Daniel Dennett vai dizer que na evolução isso pode ser invertido porque você come o doce porque isso vai fazer você sobreviver e por isso fazer você sobreviver você acaba sentindo o gosto doce ou acaba gostando. Enfim, ele gosta de falar sobre a inversão da explicação darwiniana. O vídeo não é sobre isso, mas eu estou só mencionando. Então Daniel Dennett e outros reducionistas vão tentar explicar a mente reduzindo a mente apenas aos neurônios e as partículas da física, da natureza. Afirmando então que a mente é uma ilusão, porque nós temos a experiência em primeira pessoa de tomar decisões, de ter crenças, de pensar
em coisas, que é a intencionalidade, que é a qualidade do nosso pensamento ser direcionado para alguma coisa. Nós temos a experiência da qualia, dos sentimentos subjetivos, das percepções subjetivas de cores e de sons e de música e de beleza, etc. Que o John Searle gosta de dar um exemplo meio exótico de qualia, da angústia do homem pós-industrial no capitalismo tardio, que ele fala isso para ilustrar um sentimento bem particular que você pode ter subjetivamente. Então alguns reducionistas vão dizer que isso é uma ilusão, e eu discordo dos reducionistas. Eu acho que a mente não pode ser reduzida a fenômenos em terceira pessoa, e eu vou demonstrar de duas formas diferentes porque a mente não pode ser uma ilusão. Primeiro motivo, porque a mente não pode ser uma ilusão. Toda ilusão depende de uma distinção entre a aparência e a coisa real. Por exemplo, se nós dizemos que o arco-íris é uma ilusão, nós dizemos que existe uma aparência de um arco colorido no céu. Vamos imaginar que uma criança que nunca ouviu falar no arco-íris veja o arco-íris e ela ache que é um arco talvez feito de algodão, ou de borracha, ou de vidro, não interessa. Mas existe uma ilusão de que tem um arco no céu. Mas na verdade não existe um arco no céu. Isso é apenas uma ilusão causada pela forma como as moléculas de água refletem os fótons. Então você tem uma distinção entre a aparência e a coisa real. A aparência é o arco-íris e a coisa real são apenas moléculas de água que estão por toda parte, não numa forma de arco. Acontece que para fenômenos mentais subjetivos em primeira pessoa, você não pode fazer a distinção entre aparência e coisa real. Porque se eu sinto que eu estou sentindo dor, então eu estou sentindo dor. Ou seja, a aparência de um fenômeno subjetivo em primeira pessoa, como por exemplo a dor, o prazer, uma crença, um desejo, uma visão, até mesmo a própria visão do arco-íris. O fato de eu sentir que estou vendo o arco-íris é por si só o fato de eu estar vendo um arco-íris. Eu não posso sentir que eu estou vendo um arco-íris, mas na verdade eu não estou vendo um arco-íris. Mesmo que seja uma alucinação. Porque aí nós já não estamos mais tratando do fato de existir um arco no céu ou não. Nós estamos tratando do que acontece em primeira pessoa, daquilo que eu estou vendo. Mesmo que seja uma ilusão, que um monte de sombras tenham se conectado de um jeito que forma a sombra de um coelho. E aí eu diga, eu estou vendo a sombra de um coelho. Pode ser uma ilusão, mas o fato de eu sentir que estou vendo a sombra do coelho é o fato de eu estar vendo a sombra do coelho, mesmo que não haja um coelho, mesmo que seja uma ilusão. Então eu não posso fazer a distinção entre aparência e coisa real. A aparência de ter um sentimento em primeira pessoa, ou uma crença, ou qualquer estado mental em primeira pessoa, é um estado mental em primeira pessoa. Até mesmo a ilusão é um estado mental. A ilusão de ver um arco-íris é um estado mental de ter uma ilusão. Eu não posso ter a ilusão de ter uma ilusão, assim como eu não posso ter a ilusão de estar ouvindo. Se eu sinto que estou ouvindo alguma coisa, então eu estou ouvindo alguma coisa. Mesmo que seja uma alucinação, e nós temos alucinações. Por exemplo, se uma pessoa ficar trancada numa sala escura, à prova de som, sem nenhum som, ela começa a ter pequenas alucinações, que são chamadas alucinações hipnagógicas. Quando as pessoas vão dormir, se vocês quiserem, procurem no Google. São alucinações comuns. Quando você deita para dormir, você vê argolas verdes e roxas. E até mesmo os sonhos que nós temos quando dormimos são alucinações. Mas você não está tendo a ilusão de sonhar. Se você sente que está sonhando e que está vendo determinada cor no seu campo visual, então você está vendo. Então essa é a primeira forma de demonstrar que estados mentais não podem ser uma ilusão. Você não pode distinguir a ilusão da coisa real, porque a ilusão é a coisa real, é um estado mental. A segunda forma de demonstrar que a mente não pode ser uma ilusão é que toda ilusão é tida por algum sujeito. Se existe uma ilusão, existe um sujeito que tem a ilusão. Agora, se eu, o ser em primeira pessoa, o observador que tem a experiência dos estados mentais em primeira pessoa, se eu sou uma ilusão, então quem tem a ilusão? Se o sujeito é a ilusão, quem é o sujeito da ilusão do sujeito? Pela própria realidade do que é uma ilusão, tem que haver um sujeito que tem essa ilusão. Só que esse sujeito que tem essa ilusão é o sujeito, é o eu, então o próprio sujeito não pode ser uma ilusão. Então essa é uma outra forma de demonstrar que a mente não pode ser uma ilusão. Em outras palavras, o eu não pode ser uma ilusão. Porque se eu sou uma ilusão,
quem tem essa ilusão? Seja lá quem for que tem essa ilusão, sou eu, e logo eu não sou uma ilusão. Então é isso, se você gostou desse assunto, clique em gostei, façam perguntas, coloquem seus argumentos nos comentários, assistam outros vídeos de filosofia e filosofia da mente na descrição e no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.